E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês uma obra que muita gente vinha insistindo para eu ler e resenhar aqui no canal. Fernando, coloque ali no alto da sua pilha de leitura porque vale muito a pena. Será mesmo? Hoje eu vou falar do primeiro volume da obra Fênix, de Osamu Tezuka, o deus do mangá. Material que chega ao Brasil pela editora JBC e que vai ser concluído em 6 volumes. Eu tenho em mãos aqui a edição, ela tem o formato 2 em 1, vem com uma sobrecapa que eu vou tirar aqui para vocês. Olha só, essa aqui é a sobrecapa, uma boa gramatura. E nós temos a edição em si. Olha só, com o traço aí desse grande mestre dos mangás. É uma edição que conta com capa cartonada, papel offset preto e branco, são mais de 600 páginas de publicação, ao preço de R$ 129,90, dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Nós temos aqui uma obra que, apesar de ser concluída em 6 volumes aqui no Brasil, ela não foi finalizada pelo Osamu Tezuka. Ela iniciou lá nos idos de 1954 e foi, se eu não me engano, até 1988. O Osamu Tezuka faleceu em 1989. Então ele foi escrevendo essa obra meio que a conta-gotas, intercalando inclusive com outros trabalhos, até o final da sua vida. Quando foi anunciado esse material pela JBC, eu imaginei que ele fosse voltado para o público infanto-juvenil. E como eu já falei em outros vídeos, não é exatamente o tipo de obra do Osamu Tezuka que me agrada. Eu gosto daquela pegada mais adulta. E felizmente nós vamos ter aqui um material que vai abordar questões universais, filosóficas, um trabalho realmente bem maduro do deus do mangá. Inclusive, após ler esse primeiro volume, eu já fiquei curioso para ler o segundo, o terceiro e os que vierem. Porque nós temos aí, galera, um espaço de mais de 30 anos de publicação. Eu quero acompanhar, inclusive, né, uma eventual aí mudança de estilo narrativo de Osamu Tezuka, uma maior maturidade, experiência, né, que obviamente ele foi ganhando ao longo dos anos. Então nós vamos ter aqui, galera, um trabalho que vai utilizar a Fênix, que seria uma representante da vida, como um fio narrativo para histórias que se passam em tempos diferentes. Aqui nós vamos ter 2 histórias que, como eu disse, estão conectadas pela Fênix. Essa primeira história é ambientada no passado, que vai nos remeter a povos bárbaros que tinham sede de conquista por territórios, dominância, escravizar, né, aqueles povos que foram conquistados e assim por diante. Inclusive o império, né, que dominava a maior parte ali dessa história é liderado por uma mulher que era basicamente uma figura divina, tanto para a sua sociedade como também para os seus soldados. Então ela basicamente dominava tudo com mãos de ferro. Tem um irmão dela que vai ter uma participação muito interessante dentro da história e nós vamos acompanhar aqui, né, essa aura mística da Fênix, que já era muito representativa como algo a ser conquistado. Quem conseguisse capturar a Fênix e bebesse o sangue dela, poderia se tornar imortal. A líder desse grande império, ela na verdade quer buscar o rejuvenescimento. Ela vê o tempo passar, sente que está envelhecendo e isso, né, diante do seu povo, pode levantar questionamentos, dúvidas sobre essa representação divina que ela tem na Terra. Então ela fica preocupada com essa perda de poder. É uma mulher muito cruel, mostrando aqui para vocês um pouco do trabalho artístico do Osamu Tezuka, que tem essa pegada mais cartunesca, mas com uma excelente narrativa, como ele consegue passar muito bem, né, uma cena para outra, utilizando às vezes poucos quadros, personagens muito expressivos,
E aqui nós vamos ter personagens que vão ser centrais dentro dessa trama, vários deles inclusive, que dependendo do momento da história, vão ganhar um grande destaque. Nós temos um garoto que teve, basicamente toda a sua vila dizimada, ele se tornou escravo e acaba sendo adotado por um general desse vasto império, que começa a criar ele como uma espécie de filho. Então vai ter uma relação aí muito interessante de afeto entre conquistador e conquistado. A busca pela Fênix, que vai aparecer em diversos momentos da história, tentando guiar a humanidade. E aí vai ter a questão de um avanço no tempo, mas ainda ali ambientado no passado, com a questão dos descendentes. Eles serão o futuro da humanidade. Eu realmente adorei esse primeiro arco de história, muito bem escrito, prende a atenção, você quer saber o desfecho disso tudo. Tem algumas facilitações de roteiro, mas nada que vai comprometer a obra ou vai tirar o leitor da história. Então é realmente um trabalho muito bem feito pelo Osamu Tezuka, que invoca essa questão sobre a imortalidade, sobre o ciclo da vida, além da reflexão sobre a espiritualidade e a representação de Deus através dos seres humanos no planeta. Então nós temos esse primeiro arco de histórias que é muito bom. Basicamente ele seria 2 tancos, E aí nós vamos para uma outra história que vai se passar no futuro. Você tem um salto. Nós temos aqui um futuro onde nós temos um mundo distópico, onde basicamente as máquinas, com o aval do ser humano, acaba tomando a decisão sobre o futuro do planeta. É uma era de racionalidade, onde o sentimento ele fica em segundo plano. E uma matriz que é considerada também uma deusa infalível, ela que decide todos os rumos do planeta e da própria individualidade dos humanos que habitam aí essa que é uma das 5 cidades desse futuro distópico. E existe ali, obviamente, uma rixa entre algumas cidades, cada uma delas dominadas por uma matriz tecnológica que diz o que pode e o que não pode ser feito, de uma forma muito objetiva, fazendo cálculos. E aqui, novamente, nós teremos novos protagonistas dentro da história. Um deles acabou sendo expulso dessa cidade porque estava se relacionando com um ser alienígena que é metamorfo, que é capaz de mudar o seu aspecto físico. E eles têm uma relação amorosa, então ele foge, vai parar na base de um cientista que está fazendo vários testes para desenvolver novas raças de seres vivos, mas vai ter uma grande represália por parte dessa matriz mãe aí, que simplesmente quer o fim dessa vida alienígena e, obviamente, de quem está colaborando com ela. Novamente a Fênix vai dar as caras nessa história, tentando orientar um dos personagens para que ele se torne eterno, e acompanhe a evolução da vida. E essa é uma das partes mais interessantes desse mangá, porque ela tem ali uma grande surpresa com relação ao ciclo da vida. Então esse personagem ele vai acabar passando milhares, milhões de anos acompanhando a Terra resfriando, surgindo ali os primeiros seres vivos, evoluindo para répteis, depois mamíferos e assim por diante. Essa história vai mostrar que talvez a busca pela eternidade não seja a melhor das soluções. Uma vida efêmera, mas muito bem vivida, talvez seja a melhor dessas opções.
Em suma, galera, nesse primeiro volume nós temos dois grandes arcos de histórias dessa saga da Fênix que vai guiar a humanidade para o seu futuro, com personagens muito profundos, muito bem trabalhados. Você tem aqui aqueles coadjuvantes que são importantes para dentro da trama, sem falar que Osamu Tezuka ele consegue levantar essas questões de caráter universal de uma forma muito madura e de uma certa forma até atual com relação ao avanço tecnológico, a dependência das máquinas que começam a tomar decisões pelos próprios humanos. É um material realmente à frente do seu tempo, eu diria. E é justamente por isso, galera, que eu dou uma nota entre 9 e 9,5 para Fênix de Osamu Tezuka. Já quero ler aí os próximos volumes desse mangá porque realmente mostra que o cara é diferenciado. Então fica a dica para vocês, galera, são 6 volumes que vão ser lançados aqui no Brasil pela editora JBC, exatamente o que foi lançado lá fora em 12, no caso aqui o formato 2 em 1. Então é isso daí, galera, espero que tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!